Gente, hoje nós encerramos a nossa série Fé e Ação sobre o livro de Neemias. E nós tivemos hoje de manhã, como já foi mencionado aqui pela minha sogra, nós tivemos um culto que foi uma festa hoje de manhã por causa da recepção de novos membros. Eu te convido depois a olhar, deve ter alguma coisa nas redes sociais, eles normalmente fazem algumas fotos, vídeos, depois você vai, até para você ver, né, o rostinho de quem chegou, quem recebeu, quem entrou, para você conhecer que é a mesma família, né? Somos a mesma família, embora tenhamos 2 cultos, não dá para ficar repetindo essa recepção, então eles vêm pela manhã, porque a classe já é a escola dominical, que é a classe de novos membros, já é na EBD, então acaba acostumando, a gente faz tudo pela manhã. Mas saibam vocês que a sua família hoje de manhã foi acrescentada, teve gente que entrou, várias pessoas, foi uma festa, uma grande festa. E aí eu fiz o link com esse capítulo de Neemias, capítulo 13, porque quantas vezes você já voltou atrás em alguma decisão sua? Quantas vezes você já tomou uma decisão e depois pensou melhor e de repente falou, não vou fazer isso não? Quantas vezes você decidiu, eu vou por esse caminho e depois mudou de ideia, ou então eu vou fazer isso e depois não fez mais, ou então eu tomou uma decisão, não sei qual, pensa aí na última, qual foi a pior? Qual foi a decisão que você tomou e de repente teve que voltar atrás? E aí eu ouso em dizer, aqui é só uma aposta, mas que você pensou em alguma decisão no sentido negativo, que você tomou uma decisão que ia ser ruim, e aí você voltou atrás e falou, não vou fazer isso. Que você tomou uma decisão, talvez no aspecto financeiro, talvez no aspecto, que ia ser prejudicial, e de repente você voltou atrás e falou, não vou por esse caminho. Só que não é isso que acontece em Neemias capítulo 13. Neemias capítulo 13, eles voltam atrás na aliança que eles tinham feito com Deus. Neemias capítulo 13, eles voltam atrás naquilo que eles tinham se comprometido diante do Senhor. Alguns domingos atrás nós vimos até que eles assinaram um compromisso, fizeram por escrito, assinaram. Em Neemias capítulo 13, eles voltam atrás. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 13 e deixá-la aberta, para você passar os teus olhos e olhar algumas informações interessantes. Mas o que acontece aqui é que Neemias tinha voltado para a Babilônia. Neemias ele volta para a Babilônia por um tempo, talvez um ano e meio, não sabemos precisamente. E quando ele pede para o rei voltar para Jerusalém, ele chega em Jerusalém e encontra uma bagunça. O povo tinha voltado atrás. O povo não estava mais no compromisso, na aliança, nos votos, naquilo que eles tinham feito diante do Senhor, diante do todo o povo, com a assinatura do seu próprio nome, eles tinham voltado atrás. E aí a pergunta para nós, porque nós estamos aqui falando sobre uma reconstrução, e olhamos no livro de Neemias toda essa reconstrução, não apenas física, porque ele começa com uma reconstrução física, falando dos muros, e nós sabemos que não é só o físico. Ao reconstruir os muros, ele reconstrói a identidade daquela nação. Ao reconstruir os muros, ele reconstrói a autoestima daquela nação, a proteção. Ele faz uma reconstrução social, e depois ele faz uma reconstrução espiritual. E em toda essa reconstrução, quando Neemias volta para a Babilônia, eles tinham voltado atrás. E aí Neemias retorna para Jerusalém. Quando ele retorna para Jerusalém, ele vê essa bagunça, e aí ele tem que novamente restaurar essa aliança, restaurar esse compromisso, reconstruir. E a pergunta que eu faço é: como manter então a nossa reconstrução? Porque nós temos pregado sobre isso há um bom tempo, e nós temos falado que essa reconstrução não é só a reconstrução física, é a reconstrução da nossa vida, é a reconstrução da nossa igreja, é a reconstrução dos nossos lares, é a reconstrução dos nossos relacionamentos, é a reconstrução de ministérios. Nós temos colocado isso como uma reconstrução espiritual no nosso meio. A pergunta talvez é: como manter essa reconstrução viva? Como não voltar atrás? Como não mudar de caminho? Como manter esse compromisso na nossa vida?
E aí que eu vejo em Neemias capítulo 13 algumas lições essenciais para mantermos a nossa reconstrução viva. Acompanha comigo, Neemias capítulo 13 começa assim: naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, Neemias aqui, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Vamos até aqui, feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que é a expressão do teu caráter, do teu coração e da tua vontade sobre as nossas vidas. Então nós nos submetemos à tua palavra, e que a tua palavra seja central e fale, grite em nossos corações, emoções, mente, alma e espírito nessa noite, em nome de Jesus. Também lembramos da Shirley, ó Pai, que precisa tanto das nossas orações, seu filho Alexandre, sua filha Júlia. Pai, em nome de Jesus, consola todos os familiares, que o teu Espírito Santo possa preencher esses corações. E também te pedimos pela Isete, Pai, pelo nosso irmão João Jacó, que o Senhor venha com cura, com graça, com restauração, cuidando da saúde da Isete, cuidando das emoções do presbítero João Jacó, abençoando essa família com cura, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, amém, Pai, amém. Nesse texto que nós lemos, então, acontece essa, como que eu posso dizer, essa volta para trás, esse andar para trás do povo de Israel. Com tudo que nós estudamos desse livro de Neemias voltando depois do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, reconstruindo os muros em 52 dias, realizando uma reforma, diria que quase sobrenatural, restaurando uma nação, restaurando um avivamento, trazendo um avivamento que nós olhamos no capítulo 8, e a maneira que ele reacende tudo, trazendo de volta as escrituras sagradas, as festas, a obediência ao Senhor. E de repente no capítulo 13, o último capítulo do livro de Neemias, nós vemos um retrocesso. Neemias se ausenta por um tempo, e aí essa turma volta atrás. E aí quando Neemias volta para Jerusalém, ele tem que trazer de volta essa turma. A pergunta é: como manter a nossa reconstrução viva? Como manter esse avivamento, esse movimento de Deus, esse mover do Espírito Santo que nós desejamos em nossa igreja? Mas não é só chegar, é como manter isso. E eu creio que essa atitude de Neemias, esse capítulo 13, nos ensina como manter isso aceso. Primeira lição: vigilância constante. Para manter a nossa reconstrução viva, pensando no ano de 2024, nós não queremos que essa série de mensagens seja simplesmente mais uma série de mensagens e acabamos agora, e aí vamos estudar outras coisas. Não, nós queremos que essa reforma, que essa reestruturação, que essa reconstrução permaneça no ano que vem. Como? Vigilância constante.
Como que o avivamento da tua casa pode permanecer para o ano que vem? Vigilância constante. Como que o avivamento e o compromisso do seu coração, que você assumiu com o Senhor, e falar, eu quero daqui para frente assumir este compromisso, como mantê-lo vivo e ativo? Vigilância constante. E você vai perceber na leitura do capítulo, que existiam várias ameaças ao redor. Várias ameaças ao redor, e por isso eles caíram, por não vigiarem. Várias ameaças, e essas ameaças, eu não quero forçar o texto, mas fazendo uma exegese correta, trazendo para os nossos dias e aplicando corretamente, nós percebemos que essas ameaças ainda existem no nosso meio hoje, tantos 1000 anos depois. Essas ameaças ainda estão próximas de nós. Se você passar os teus olhos, os primeiros versículos vai falar dessa questão da mistura com as outras nações, esse ecumenismo, essa questão de pegar aspectos da cultura, porque Deus, Ele tinha falado, quando o povo assumisse a terra prometida, que não era para se misturar com as outras nações, e aqui não é uma questão de preconceito, não é uma questão de preconceito religioso, não é uma questão de preconceito racial. O que Jesus queria, o que Deus estava ensinando para o povo, é que eles tinham o verdadeiro rei, eles tinham o verdadeiro cristianismo, vamos dizer que vem depois de Jesus Cristo, mas eles tinham o verdadeiro evangelho, eles não precisavam se misturar com aspectos da cultura. E quando nós olhamos hoje, como essa ameaça ainda está próximo da gente, porque nós falamos assim, não, hoje eu sou crente, mas eu posso misturar com algumas coisas, eu sou crente, mas eu posso olhar um horóscopo para ver o que está acontecendo e ver como as estrelas vão me guiar, eu sou crente, mas eu posso fazer uma fezinha e ter um jogo de azar, vai que a Mega Sena dá virada, está vindo aí, vai que a Mega Sena, aliás, se é para falar em fezinha, crente tem mais fé, então de repente vai que um crente ganha. Eu sou crente, mas eu posso perceber algumas coisas. Vocês percebem como alguns aspectos da cultura vão fazendo parte da nossa vida, e aí nós vamos nos misturando com a cultura. Ameaça. Misturando com a cultura, eles começam também a profanar a casa do Senhor. Você percebe aqui quando ele fala de Tobias, lembra que eram os inimigos, quando eles começaram a reconstruir os muros, Sambalate, Tobias e Gesem. E aí aqui o camarada que está cuidando do templo, que é parente de Tobias, que era o inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, ele cede uma sala, uma grande sala, ele cede uma sala, e justamente era a sala que era para cuidar, para armazenar as ofertas, as primícias, os dízimos, era aquilo que era para ser separado para a turma que trabalhava. Então a sala que era para ser separada para isso, tiraram os utensílios do templo, tiraram essa prioridade e colocaram Tobias, que era um inimigo deles. E se você passar os teus olhos num capítulo, você vai perceber que a oferta não começa a chegar, os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, como diz a lista ali, começam a não receber, vira uma bagunça. Por quê? E aí Neemias, quando volta, fala que ele fica muito aborrecido, ele expulsa as coisas de Tobias de lá, joga tudo fora e traz de volta os utensílios e as ofertas e as primícias. Ou seja, olha a ameaça, eles profanaram a casa do Senhor. Não só profanaram a casa do Senhor, como eles profanaram o dia do Senhor. Se você continuar na leitura, essa parte nós não lemos, se você continuar na leitura vai ver que eles começam no Shabá, que era o sábado, o dia do descanso, eles começam a fazer comércio. Vinha o pessoal que vendia uva, que vendia não sei o que, e no dia que era consagrado para o dia do Senhor, eles começam a comercializar coisas. Percebam como essas ameaças ainda estão presentes nos dias de hoje, porque a gente tem profanado a casa do Senhor, na ideia de que, não, eu preciso me contextualizar, eu preciso me comunicar com a nova geração, eu preciso falar, então a gente perde o respeito muitas vezes do que é ser igreja, a gente perde o respeito muitas vezes desse momento de comunhão com a família, com a voz do Senhor, de parar para ouvir a voz do Senhor. Como a gente tem tomado, essas ameaças estão mais perto do que a gente imagina, até com o dia do Senhor, porque nós não guardamos o sábado.
Nós não guardamos o sábado. Mas aí, como nós não guardamos o sábado, nós falamos, então quer saber? Então não preciso mais. Porque realmente não é um dia consagrado ao Senhor, são os 7 dias consagrados ao Senhor. Todos os dias. Só que daí que a gente faz? A gente, então peraí, já que são os 7 dias, eu começo a negligenciar o dia do Senhor. E quantas vezes nós não priorizamos o que acontece, nós não separamos, nós não paramos. O princípio é, eu não paro no meu mundo, no meu ativismo doido, eu não consigo parar para ouvir a voz do Senhor. Eu não consigo priorizar um dia onde eu vou adorar o Senhor, ouvir a voz de Deus, e aí qualquer coisa eu troco. Tem um aniversário no domingo, não tem problema, tem 52 domingos, eu troco para não ir na igreja. Tem uma viagem que aparece, eu troco. Eu deixo de priorizar o dia do Senhor, eu deixo de priorizar aquilo que é para ser um momento de parar tudo e me consagrar ao Senhor, adorá-lo, ouvir a sua voz, receber a sua palavra. Quantas ameaças! Se você passar os teus olhos, vai ter a ameaça do casamento misto. E é interessante porque Esdras, alguns anos atrás, talvez 25, 30, 40 anos atrás, Esdras já tinha lidado com isso. Esdras capítulo 9, ele lida com isso, e eles são ali contemporâneos, e anos depois Neemias está tendo que lidar de novo, porque eles tinham se misturado. E aqui mais uma vez não é questão de preconceito religioso, não é questão de preconceito, falar assim, você não é, então eu não te quero, não, você não é, eu não, a questão aqui é porque Deus queria prioridade, e se aquilo é importante para você no seu coração, se aquilo tem como prioridade no seu coração, você pode amar a pessoa. Hoje de manhã tinha os adolescentes, eles ficavam, não tem problema se apaixonar. Às vezes a gente se apaixona por outra pessoa e fala, mas não é da minha religião. Gente, qual é a nossa grande comissão? Não é falar de Jesus para todo mundo? Fala de Jesus. Está apaixonado por outra pessoa? Fala de Jesus. Mas nós cristãos, a gente não coloca muitas vezes isso como prioridade, porque você vai num judeu não casa, se não for judeu, vai falar, vai fazer proselitismo, vai trazer. Muçulmano não casa, se não for muçulmano. Nós cristãos barateamos o nosso evangelho, baixamos o nosso padrão e nós fazemos, aí nós casamos. E aí tem gente que vai falar assim, pastor, mas você está falando isso, mas eu tenho a história de fulano de tal, aí ele se converteu e estão bem na igreja. É a graça de Deus. Mas eu estou dizendo para você, de uma história que você me conte, na minha caminhada eu vou te contar 10, 15 que deram errado. Porque Jesus não é uma questão de preconceito, gente, é uma questão de prioridade, daquilo que é importante no seu coração. Certa vez eu estava aconselhando um casal com esse problema. Estavam namorando e aí eu estava conversando, e essa questão de casamento misto, eu não faço casamento misto, uma opinião particular, se um é cristão e o outro não, eu não faço casamento misto. E a gente estava conversando sobre isso, o que eu falo assim, eu também não nego de cara, vamos fazer um curso de noivos, eu passo o curso de noivos, no curso de noivos eu evangelizo, converso, prego Jesus, e aí quem sabe a pessoa se converte. Mas como que eu vou abençoar uma coisa que a Bíblia está dizendo que não abençoa? Porque a questão não é, mas isso é preconceito. Não, é questão que não tem comunhão entre luz e trevas. Então o que nós vamos fazer? Bota o joelho no chão e vamos orar para evangelizar essa pessoa. E aí a gente conversando e eu falando, e aí eu comecei a explicar por que a gente pensava assim, por que a gente acreditava assim. E aí o rapaz não era cristão e a moça era da igreja. E aí conversando, isso foi lá em Santos ainda, isso conversando, uma hora ele parou, pastor, eu não era nem pastor, era seminarista ainda. Já era pastor, mas eu estava em Caxias e estava aconselhando o pessoal lá de Santos. Ele falou assim, pastor, pode parar. Se eu fosse dessa igreja, eu não namoraria comigo. Ele entendeu e ela não. E aí depois esse rapaz se converteu, então super bem, fiz o casamento dos dois, então sem problema. Mas a questão é, o que é prioridade? Porque essa ameaça da gente se misturar com a cultura, da gente se misturar com outras pessoas, e eu não estou falando que crente tem que ser isolado, não, é a questão da nossa prioridade, porque essas ameaças estão ao nosso redor, e para manter a nossa reconstrução viva, a gente precisa de vigilância constante, a gente precisa entender tudo isso, porque nós sabemos da Bíblia, em várias outras histórias, de pessoas que se misturaram, como Sansão,
como Salomão, que casaram com mulheres estrangeiras, e depois nós vemos as consequências disso. A questão, de novo, não é o preconceito religioso, o preconceito de raça, não tem nada a ver com isso. O que Deus queria mostrar é falar: vocês precisam de mim e dos meus princípios e valores, e se vocês andarem assim, vocês serão bênção para as outras nações, porque eles vão querer isso. Essa é a ideia. Se nós queremos manter a nossa reconstrução viva para o ano que vem, se você quer manter as tuas decisões e os teus compromissos, os teus votos e a aliança com o Senhor, nós precisamos de vigilância constante. A segunda lição para manter a nossa reconstrução é palavra e oração. Palavra e oração. Quando você olha em todo o livro de Neemias, todas as outras mensagens, e eu não vou bater nessa tecla porque a gente já bateu muito nessa tecla, mas sempre volta para a palavra e oração. A centralidade das escrituras sagradas, o grande avivamento no livro de Neemias, palavra e oração. A grande conquista do livro de Neemias, palavra e oração. Todas as vezes que eles eram perseguidos, afrontados, tinham perseguição interna ou perseguição externa, palavra e oração. Sempre era na base da vigilância constante, mas palavra e oração. Agora eu não quero bater nessa tecla, porque conscientemente nós sabemos disso. Você já deve saber que para você andar na tua vida é palavra e oração, para você crescer espiritualmente, palavra e oração. A questão é, difícil é praticar isso. Nós sabemos aqui, nosso problema é que nós não colocamos em prática palavra e oração. Porque daí, quando a gente fala em palavra e oração, não é simplesmente conhecer a palavra e oração, é obedecer a palavra, e obedecer uma voz que te fala para orar. Nosso problema não é conhecer que nós precisamos de palavra e oração, nosso problema é obedecer isso. O pastor Guto tem falado tantas vezes, para o caminho da obediência você precisa parar para ouvir em primeiro lugar. Se você não ouvir a instrução, você não vai obedecer direito. Quando as crianças estão lá em casa jogando videogame, por exemplo, não adianta eu passar, eles estão jogando videogame e falar: ó, você precisa arrumar teu quarto, tem um tênis ali, tem não sei o que lá, você precisa fazer. Se você der essa ordem, enquanto ele está jogando videogame, ele ouviu? Ouviu nada. Então tem que falar: ó, dá uma pausa aí. Que além de tudo, quando estão jogando videogame, é sempre assim: não, um pouquinho, peraí. É sempre peraí, né? Não, peraí, já vai terminar. Aí você fala: pausa, que eu sei que dá para pausar. Tem umas que não dá porque está online, mas não, pausa, olha para mim, dá orientação. Sabe qual é o nosso problema? Nós não paramos para ouvir a orientação, e a gente não obedece no dia a dia, na nossa semana. Nós não obedecemos de segunda a segunda, nós não obedecemos os princípios e valores do reino, porque não paramos para ouvir. Pausa tudo. Esse é o momento do Shabá, do descanso. Esse era o momento do dia consagrado ao Senhor, que o pessoal estava profanando e deixando de lado. É o momento que você para ouvir a instrução, para olhar nos olhos, para receber a instrução do Pai, para receber a instrução do Mestre, e aí você tem condição de obedecer. Nós não paramos. A nossa vida é um ativismo doido, é agitada demais. E digo mais, isso é estratégia do inimigo de Deus, que quer agitar a nossa vida de um jeito que você não para ouvir as instruções, você não para conhecer a palavra de Deus, e aí nós não conseguimos obedecer. E aí a gente escuta no gabinete a semana toda: eu não consigo, pastor, está difícil obedecer, está difícil fazer a coisa certa, está difícil fazer isso, porque nós não cumprimos o princípio de primeiro parar para ouvir a instrução, parar para adorá-lo, parar para receber a instrução, parar para ter um tempo de oração, para daí sim ter forças para a obediência. Nosso problema não é saber que palavra e oração traz avivamento, que palavra e oração mantém a nossa reconstrução ativa. Nosso problema é praticar isso, é a obediência. E percebam que se nós resolvermos isso, a questão da obediência, se nós resolvermos a palavra e oração na nossa vida, nós resolvemos todas as ameaças do primeiro ponto.
todas as ameaças de ecumenismo, todas as ameaças de mistura de cultura, todas as ameaças de casamento misto, todas as ameaças de não respeitarmos a casa do Senhor, nem o dia do Senhor, todas essas ameaças caem por terra quando nós colocamos obediência na nossa vida. É isso, está aqui. Como que nós podemos manter a nossa reconstrução para o ano que vem? Vigilância constante, palavra e oração, pensando em obediência. E mais uma, como que podemos manter a nossa reconstrução? Compromisso com o Senhor. Compromisso com o Senhor. Neemias é um homem de compromisso com Deus, e Neemias assume um compromisso, porque percebam, ele tinha voltado para a Babilônia, ele tinha voltado para a cidadela de Suzã, que é a cidade dos lírios, na sua estabilidade, no seu comodismo, no seu conforto, ele estava bem. Lá no primeiro capítulo, ele assume o compromisso de vir, correr risco, reconstruir a cidade, reconstruir o espiritual, reconstruir o social. Quando ele volta para a Babilônia, Jerusalém vira uma bagunça, Jerusalém retrocede, Jerusalém vira, e aí ele volta de novo para Jerusalém. Mas esse homem de compromisso, quando ele chega em Jerusalém e vê o inimigo dentro da casa de Deus, ele assume o compromisso que ele tinha, e ele assume um risco mais uma vez. Ele arranca os utensílios de Tobias, joga fora, traz os utensílios da casa de Deus, restaura a prioridade. Isso aqui era para dízimos e ofertas e primícias, isso aqui era para os utensílios da casa de Deus. Ele tem um compromisso, ele volta a fazer isso. Nós precisamos de homens e mulheres que se comprometam com aquilo que decidiram, que não voltem atrás nos seus votos, nos seus compromissos, na sua palavra, que coloquem como prioridade não a sua fama, não o seu projeto pessoal, mas aquilo que Deus tinha estabelecido. É isso. Eu fico pensando, comparando essa história de Neemias, que nós vimos aqui, ele arranca tudo e joga fora, com Jesus expulsando os comerciantes do templo. Quando Jesus para e vê todo mundo ali vendendo, fazendo um grande comércio no templo, e ele fica ali olhando para aquilo e começa a fazer lá o chicotinho, e de repente ele começa a quebrar tudo e virar tudo, e ele fala: isso aqui não vai ser assim não, a casa do meu pai não é para isso, porque essa casa tem que ser chamada de casa de oração, essa casa não é para comércio, essa casa não é para projeto pessoal, essa casa não é para pessoas ou homem algum, essa casa é para Deus. É o que a gente tem martelado nisso, e a gente precisa de homens e mulheres que se comprometam a honrar e glorificar o nome do Senhor, e assumir o compromisso de qualquer inimigo que apareça, de qualquer desvio de percurso, de qualquer coisa que tire o foco da presença, da adoração de Deus, seja eliminado, para trazer de volta os utensílios de Deus, as primícias para Deus, as ofertas para Deus. É de novo trazendo de volta a centralidade das Escrituras Sagradas. É isso que acontece. Então, como manter essa reconstrução? Vigilância constante, palavra e oração, e compromisso com Deus. Tudo isso, quando nós olhamos, é porque na verdade tinha um foco. Toda essa reconstrução de Neemias era restaurar a centralidade da adoração. Acompanha comigo o último versículo, como que encerra esse livro de Neemias. O último versículo, 31, Neemias 13, 31, diz assim: também estabeleci regras para as provisões da lenha, determinando as datas certas para serem trazidas, e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. Também estabeleci regras para as provisões da lenha. O que acontecia quando juntava a lenha? Era fazer o fogo. Para quê? Para sacrificar o cordeiro. Nós estamos no Antigo Testamento. Quando fazia o fogo para sacrificar, era adoração. O que ele está dizendo aqui? Ele falou: ele estabeleceu regras, ele está trazendo de volta a adoração.
Todo o livro de Neemias não é uma simples reconstrução de um muro, não é uma reconstrução física, não é a reconstrução de um povo, não é trazer a autoestima do povo, trazer a dignidade para o povo. Todo o livro de Neemias é para restaurar a adoração no meio do povo. É isso que ele está dizendo. Ele está falando assim: a gente precisa juntar lenha para restaurar a adoração no meio do povo. Sabe o que está faltando? Sabe por que não tem adoração? Porque está faltando lenha na nossa vida. Está faltando lenha. Talvez você precise juntar lenha. Eu não sei o que está faltando na tua vida, mas está faltando alguma coisa na tua história que a adoração ficou para segundo plano. Está faltando alguma coisa na tua história que a adoração não é mais prioridade para você. Talvez a tua lenha seja voltar a ter um tempo com Deus de oração, porque faz tempo que você não ora. Talvez a tua lenha seja a leitura da palavra, porque a Bíblia está lá esticada ou largada no criado mudo. Criado mudo é coisa de velho, né? Quem tem criado mudo não chama mais criado mudo? Para mim ainda era criado mudo do lado. Eu ainda tenho criado mudo. Mesinha de cabeceira, agora é mais chique. Está lá, jogou a Bíblia na mesinha de cabeceira, está juntando pó e você não lê mais. Você precisa juntar lenha. Talvez juntar lenha para você seja ouvir louvor. Tem tanta gente que não ouve louvor durante a semana, só ouve música. Não estou dizendo que não pode ouvir, gente. Tem música boa e música ruim, mas a gente não ouve mais louvor. Qual que é a porcentagem? Porque os jovens sempre me perguntam: não pode ouvir? Eu falo: qual que é a porcentagem? Para pensar durante a tua semana. Quantos por cento você tem ouvido louvor e trazendo de volta a adoração? Talvez a tua lenha seja ouvir louvor para fazer a adoração em casa. Talvez a tua lenha seja pedir perdão nos relacionamentos. Eu não sei, mas acontece que está faltando lenha para a gente restaurar a adoração no meio do povo. Está faltando lenha. O livro de Neemias, o seu propósito, a sua história é para restaurar a adoração no nosso meio. A gente precisa restaurar isso, reestruturar a adoração a Deus como centralidade da nossa vida, da nossa casa, dos nossos relacionamentos, do nosso comércio, da nossa empresa, da nossa vida, do meio da igreja. Quando a gente restaura a adoração, no meio do povo, aí não existe inferno que nos segure. Quando a gente restaura a adoração no nosso meio, não é questão de ministério, não é questão de número, não é questão de um projeto para a igreja. Tudo isso vira consequência. Não queremos isso aqui para ter uma igreja lotada, para ter 2 cultos. Não, quando a gente restaura a adoração, o enchimento aqui de gente é consequência, é natural. O que nós precisamos é juntar lenha novamente para restaurar a adoração no nosso meio. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a mantermos essa reconstrução viva para o ano de 2024, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse domingo, por tantas pessoas que chegaram para essa família de manhã, pela maravilha que é ver pessoas chegando. Isso anima o nosso coração, isso nos impulsiona, pensando no ano de 2024, Pai, muito obrigado, porque isso é o Teu Espírito Santo, vivo, passeando, se movendo em nosso meio. E para o ano de 2024, Pai, nós queremos manter essa reconstrução viva, nós queremos continuar esse projeto, nós não queremos parar por aqui, que não seja uma série de mensagens que se acabou, mas que seja princípios e valores para continuar no ano de 2024, nós queremos continuar Te adorando, e tendo como prioridade a adoração, como centralidade a adoração, palavra, oração, obediência, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mexe com o nosso espírito, mexe com o nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Nos ajuda a catarmos lenha, nos ajuda a trazermos de volta a adoração ao Senhor, para a nossa vida, para a nossa família, para o meio da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, amém e amém, amém queridos, amém. Pastor Guto, amém. Bom, já? Vamos? Então aí, aqui se vira nos 30, isso que é bom, a igreja é família, né? Então é família, tamo junto. Qual, meu amor? A bondade, se deixar eu já pego o microfone e vou começar a ministrar. Não, brincadeira, se eu começar a cantar vocês vão tudo embora. Vamos cantar, gente?
tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Que a bondade do Senhor possa te seguir, correr atrás de você todos os dias dessa semana. Amém, é isso mesmo. Se você se sentir perseguido essa semana, a bondade está correndo atrás de você. É isso. E que você se sinta perseguido pela bondade de Deus, amém? E a misericórdia dele também. E não fuja dela não, ela vai te alcançar. Amém? Que você viva uma semana cheia de milagres, amém? Que Deus não só esteja presente com você, mas Ele se manifeste, como Ele se manifestou nesse culto hoje, falando no teu espírito, na sua alma, amém? Você crê nisso? Que Deus falou hoje, que Deus foi louvado, adorado nesse culto, amém? Que o culto é para Ele, somente para Ele. Toda honra, toda
glória do seu coração é para Ele. Como o Juba falou, pastor Juba, a lenha que foi trazida hoje foi queimada num altar. Foi queimada num altar para que a adoração, o sacrifício fosse feito. É isso, a tua vida é a lenha. A tua vida é a lenha. Imagina a situação de Isaac: pai, cadê o cordeiro? Nós temos a lenha, mas cadê o cordeiro? Pois é, meu filho, sabe de nada, inocente. E Abraão morrendo dentro dele, sabendo que Deus queria o filho. E ele diz assim, ó, o texto, para os moços que ficaram: nós iremos, primeira pessoa do plural, nós iremos, adoraremos e voltaremos, certeza. Nós vamos adorar e nós vamos voltar. Meu Deus, você veio hoje, adorou o Senhor, e você vai voltar para sua casa, porque você deixou o teu coração nessa noite aqui no altar do Senhor, amém? Você volta com o teu filho, você volta com a tua filha. Imagina isso, loucura isso. Você está voltando com a tua filha, mas deixando o coração para Deus, amém? Toda a honra a Deus e toda a glória. Que o Senhor sinta, Pai, a verdade do nosso coração, Deus. Dessa igreja, Pai, que existe aqui há 93 anos, nessa cidade. Nós estamos pedindo que o Senhor nos ensine a restaurar o teu altar. Seja o tempo que for, Deus, o tempo que for. Nos ajude, Deus. Nós não sabemos da planta, nós não sabemos como, mas Pai, a nossa vida é o melhor sacrifício para Ti. Não é a nossa vontade, é a Tua vontade. Nós brigamos entre nós por qual vontade tem que ser feita, Deus. Nós brigamos, perdemos tempo com isso, e a gente esquece que é só uma vontade, é a Tua vontade, é a Tua vontade, e somente a Tua vontade. Nos ensina a obedecer, como foi falado essa noite. Queremos parar para Te ouvir, e queremos, Pai, não atrapalhar, somente obedecer ao Senhor. Nós vamos voltar para nossa casa, queremos voltar contigo, para que o Senhor nos ensine nessa semana a sermos uma família segundo o Teu coração. Recebe a adoração desta noite, Deus, os louvores, os cânticos, a palavra, as orações, tudo que foi lido, feito, tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus e Pai, que esteja com você hoje, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Dê um abraço no seu irmão, em nome de Jesus.